Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos onde eu falo com o professor Elton Dória sobre matemática e a prova do Enem. Nessa primeira parte, o professor Elton vai dar dicas importantes sobre como o estudante deve se preparar para a prova do Enem. Então fica ligado, aproveita esse momento, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não esquece de curtir esse vídeo. Bora lá? Então, professor Elton Dória, como eu disse, diretamente de Taparica, Jatobá, Pernambuco, uma grande honra ter esse grande professor de matemática aqui conosco na live. Pessoal, só para vocês se situarem, eu vou deixar Elton falar aí daqui a pouquinho. Deixa eu só apresentar ele para vocês conhecerem. O professor Elton Dória, ele já tem uma experiência na educação há quase 20 anos. Atualmente, ele é professor do estado da Bahia, ele atua tanto na rede pública como também na rede particular, já tem experiência em ensino superior, né? Ele já trabalhou com elaboração de itens, né? Ele também já trabalhou aí na prefeitura da cidade de Elmiro Gouveia, na cidade de Jatobá, na cidade de Paulo Afonso, já foi concursado também do estado de Pernambuco. É uma ficha aqui que, se eu for dizer tudo que esse homem já fez, é uma live de 3 horas só para falar o currículo dele. Ele é especialista em programação do ensino da matemática e também ele é mestre, olha aí, ele é mestre de verdade pela Universidade Federal de Sergipe. Então, é um caba top mesmo, né? Não é fraco não, homem. Professor Elton Dória, deixe as suas considerações iniciais, por favor. Ô, Jimmy, legal, viu? Toda honra e toda glória a ele lá em cima, viu? Amém? Amém. Jimmy, rapaz, uma expectativa muito grande para esse momento, viu? Só Deus sabe no meu coração o prazer e a satisfação desse momento. Tenho certeza que esse momento surgiu no coração do nosso Pai, viu, Jimmy? E esse momento aqui é um momento da gente estar trocando ideias sobre matemática, sobre Enem, mas certeza também a gente está tocando em vidas. Amém? Porque tudo é para Ele. Amém, Jimmy? Eu quero que você possa falar rapidinho aí dessa sua experiência na educação, como é que foi essa escolha, né, se tornar professor, tá bom? Então, conta rapidinho e por que matemática? Fala aí rapidinho para o pessoal conhecer um pouco da sua história. Sim, Jimmy, um prazer, viu? Seguinte, Jimmy, vai cair até um estigma, né? Dizer assim, que geralmente o professor de matemática é aquele cara que gosta de matemática sempre, desde o ensino fundamental. Na verdade, eu comecei a me identificar com matemática no ensino médio, ok? Comecei a me identificar com matemática no ensino médio e foi aí, no segundo, terceiro ano, que eu disse, rapaz, uma faculdade de matemática cairia bem. Comecei a gostar dos números, coisas e tal, do desafio, e foi quando eu escolhi. Em meados de 94, as faculdades mais próximas de matemática eram Belém de São Francisco e Arco Verde. Aí eu optei por Arco Verde, porque já tinha alguns amigos lá, certo? Depois, foram 4 anos, terminei mais ou menos em 98, em meados de 98. Depois eu optei em fazer uma especialização na área de programação e de ensino da matemática, organizar o ensino da matemática, né? Bem mais na frente, Deus permitiu fazer um mestrado, eu coloco nas mãos deles essa oportunidade. Interessante que Villani e Sóstenes, não foi semana passada, falaram que é interessante quando a gente não busca título, a gente busca conhecimento. E na verdade, quando a gente busca o conhecimento, agrega demais, certo? E tudo isso daí, Jimmy, foi assim, surgindo a oportunidade e eu agarrando a oportunidade, e Deus sempre orientando, coisa e tal. Em relação a essa questão de elaboração de itens, né? Acho que o pessoal não conhece muito para essa expressão. Geralmente, da maneira trivial, é questões, né? Elaboração de questões. Mas o termo técnico mesmo é elaboração de itens. Eu, já funcionário do estado da Bahia, surgiu uma oportunidade de fazer um curso em Salvador sobre essa questão de elaborar itens, com o pessoal do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas, de Anísio Teixeira, de Brasília. Aí eu fiz esse curso e no final do curso eles perguntaram quem tem interesse de elaborar alguns itens para fazer uma avaliação e futuramente se tornar um elaborador de itens.
naquela hora aquelas oportunidadezinhas que saem passando na vida que Deus coloca, Jimmy. Oportunidadezinhas não, oportunidades que Deus coloca na nossa vida e a gente agarra, certo? Aí foi nesse momento que eu elaborei alguns itens, entreguei e eles gostaram. Aí desde então, tá com 10 anos já, Jimmy, que eu faço serviço, presto serviço ao INEP, essa questão da elaboração de itens, certo? E Deus coloca em nossas vidas muitas oportunidades e a gente tem que estar atento para isso. São muitas, o leque é grande de oportunidades. Eu quero fazer um registro. O professor Elton aqui foi o professor que me incentivou, que me inspirou, que me estimulou a fazer matemática. Na verdade, Elton ele nunca foi meu professor de matemática. Ele trabalhava na escola que eu fazia ensino médio. E aí ele conversou comigo, me deu algumas orientações, me deu todo o apoio possível, né? Ele com outros professores também, na época. Isso lá em 2005, um dia desse, né? Um dia desse. 15 anos atrás. E aí aqui estou, né? Então, Elton foi esse cara que me apoiou e até hoje a gente tem um bom relacionamento, um bom convívio. E aí também está me dando um grande apoio no canal de matemática. Vou fazer uma propagandazinha, Jimmy, desse canal, certo? Eu, enquanto professor, muitos alunos perguntam, professor, o senhor indica? Jimmy, é tão difícil você encontrar um canal que seja bem responsável com a matemática. Geralmente são canais muito cheios de bizu, e na maioria deles tem falhas em relação a definições, algumas características, e eu estou achando muito bonito o seu canal. Existe o equilíbrio da responsabilidade com a matemática e a didática de ensinar, certo? Um canal perfeito, e eu indico para todo aluno meu, certo? Esse equilíbrio aí, o equilíbrio do respeito, do zelo pela matemática e o cuidado em relação à didática, perfeito equilíbrio, viu, Jimmy? Tá de parabéns. Está perguntando como faz para gostar de matemática. E aí? Jimmy, eu acho que é uma questão de prática. Você primeiro se identificar ou procurar conteúdos básicos. Você começa a mexer com conteúdos básicos, né? Vai aumentando o nível, mas e é um risco, viu? Que quando a pessoa começa a gostar, é caminho sem volta. A tendência é você querer se aprofundar mais e mais. Mas a dica é você procurar conteúdos básicos, conteúdo simples e resolução de problemas. Pegar o gosto de resolver problemas, encarar aquilo dali não como um peso, né? Como eu disse, né? Nossos olhos não podem olhar para aquilo ali como um peso, mas algo que pode agregar coisas boas a você. Se na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente faz isso, né? Olhar para a matemática como algo que é um peso não é legal. A gente tem que olhar para a matemática como algo que pode oferecer. Que a matemática, eu comparo até com um jogo de xadrez, né, Jimmy? Que às vezes você vê uma pessoa jogando xadrez ali e diz, você é um doido, perdendo tempo, o que é que você está fazendo? Mas dá uma pesquisada e vê as habilidades que um enxadrista tem. São muitas, né? Às vezes você está resolvendo questões de matemática ali, diz assim, perdendo tempo, não sei o que, mexendo com números, mas não, quantas habilidades não tem ali, né? Tomar decisões, inferência, organização de ideias, interpretação, várias e várias habilidades. E isso aí você pode levar para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Em relação a você, né? Você, no início da palavra, o quanto de vez em quando sai uma sacada massa, que eu acho interessante, viu, Jimmy? De vez em quando você está nas suas ministrações, cada sacada de rapaz, de onde foi que esse cara tirou? Inspiração do Espírito Santo, mas também tem alguns traquejos de tomada de decisão, né? Que a matemática faz muito isso. Você está argumentando com alguém e o exercício que você teve da matemática, ele ajuda a fazer inferências, fazer algumas análises que a gente leva para a nossa vida. É interessante que o que faz, pelo menos eu gostar da matemática, é porque ela é uma ciência, como ela diz, exata, né? Então, matemática, o que muda com o passar do tempo é a forma como ela é ensinada, né? A questão de contextualização, mas a matemática, hoje a mesma matemática de 50 anos atrás, a mesma matemática em outro país, então matemática é uma coisa só, é uma ciência exata, né? Diferente, por exemplo, de história, que com os acontecimentos todo dia muda, né? A questão da língua portuguesa, que quando você começa a entender as regras, aí vem uma lei e muda a questão da acentuação. Até hoje eu não sei quais as palavras ao certo que perderam o acento, né? De vez em quando ainda bota o trema no U para escrever linguiça. É interessante, Jim, quando a gente pega, eu tenho livros de matemática em inglês, espanhol, até em russo.
Interessante, você pega um livro desse daí, você consegue perceber tranquilo o que está acontecendo. E concordar e discordar. Ou seja, é uma linguagem universal, né? O Ministério da Educação divulgou que esse ano 6,1 milhão de pessoas se inscreveram para o Enem. E aí, dessa lista aí, 65% das pessoas já se formaram no ensino médio. Nós temos também 23 pessoas que estão no terceiro ano atualmente e 12% são treineiros, né? Que é aqueles alunos que ainda não terminaram o ensino médio, mas que vão fazer por experiência. Então, tem muita gente entrando aqui que está acompanhando a live e quer saber, não é, como deve ser a rotina de estudo, como deve ser o preparo de uma pessoa que quer se sair bem no Enem. Então, dá algumas dicas aí, como é que deve ser a questão do tempo, do ritmo de estudo, questão de teoria, de prática, de exercício. Tá com você a bola aí. Valeu, Jimmy. É o seguinte, existe um ditado, Jimmy, no meio do concurso, dos concurseiros, que é: você não faz concurso para passar, você faz concurso até passar, ok? No Enem, mais do que qualquer outro concurso, há necessidade de experiência de ter feito a prova. Então essa ideia de ser treineiro é riquíssima. Eu indico meus alunos desde o primeiro ano a vir fazendo o Enem, ok? Aquele aluno que só fez no segundo ou terceiro, não tem problema não. Ele pode estar treinando aí também, mas sem esse de peso, de preocupação, de ter que passar de primeira, você tem que estar adquirindo experiência, certo? Até tem um exemplo, Jimmy, que em relação a concursos, eu indico muito meus alunos a fazerem concursos vestibulares o máximo possível, para pegar o traquejo de resolver a prova, certo? Para pegar o traquejo de resolver a prova. Tem um versículo que eu uso muito para os meus alunos, Jimmy, que é lá em Mateus, Mateus 7,26, que fala sobre o homem construir a casa sobre a rocha e sobre a areia, né? Que fala sobre a prática, sobre o praticar, né? Fazer parte do seu dia a dia. Quem é o sábio? Aquele que escuta, né, e põe em prática, aquele que constrói sobre a rocha. Ou seja, você está praticando algo, faz com que aquilo vire uma coisa bem firme, né? Então, há necessidade de você estar fazendo simulados, estar fazendo vestibulares, fazendo Enems, ok? Aluno de primeiro, segundo, terceiro ano, se inscreve, tenta fazer, tenta identificar os seus erros, suas falhas, que justamente a gente faz como treineiro, você faz como treineiro para identificar seus erros, né? Eu me lembro num concurso que eu fiz, Jimmy, há muito tempo atrás, e eu errei uma questão de acentuação em língua portuguesa. Que eu errei e identifiquei qual foi o erro aí. Paroxítono terminado de tom crescente. Nunca mais eu erro isso, Jimmy. Mas foi necessário fazer o quê? Ter feito isso e ter errado. Com certeza eu vi aqui na escola, né? Mas naquele negócio eu acho que eu não valorizei tanto na hora. E o erro no Enem, o erro num concurso, o erro no vestibular, o aluno, usando de sabedoria, ele vai fazer o quê? Ele vai anotar e perceber sua necessidade, sua deficiência. E na próxima, melhora, melhora, melhora. Tem até exemplos de pessoas. Aqui em Taparica tem uma pessoa que não mora mais aqui, mas ele fez vários concursos, e recebeu até algumas críticas de algumas pessoas. Viaja o Brasil todo, mas o ano que ele passou em dois concursos federais. Ele não mora mais aqui, mas hoje em dia ele é funcionário da Petrobras, ok? É a questão de você estar ganhando experiência, Em relação a se preparar, há necessidade de estar fazendo muitos exercícios também. Eu digo assim, há necessidade de se fazer o Enem para você ter a experiência da prova, mas para você estar se preparando, para você se preparar, há necessidade de a gente estar fazendo muitos exercícios, certo? Muitos exercícios. Quando um aluno diz assim, Elton, sua experiência de elaboração de itens pelo INEP, qual é a grande dica que você dá? Eu digo, seja fominha de fazer exercício. Seja fominha de você fazer exercício. Que cada exercício que você faz, você está abrindo o seu leque, né? Os itens do Enem, eles trabalham no ineditismo, não pode ter questão repetida. As questões elas têm que ser inéditas. Mas toda questão inédita em matemática, ela se parece com algo que já existiu. Então, quanto mais você faz, vai quando você for fazer seu vestibular ou Enem, você diz assim, rapaz, essa é nova, mas lembram a que eu já fiz. Então, a questão é essa, é de você estar sempre treinando, né? É você escutar as explicações, pegar as orientações, que eu digo que está em 20% da construção do conhecimento,
está na orientação do professor. 70% está no fazer o exercício, né? E 10% está naquela questãozinha de tirar as dúvidas onde você não conseguiu. Mas 70% eu acredito que está na resolução do exercício, Jimmy. Está fazendo muito exercício, muito exercício. Ok? Sobre cair questões parecidas no Enem, é interessante que eu me lembro de duas questões que caíram sobre logaritmo em anos diferentes e que foi praticamente a mesma questão, que era sobre terremoto, né? Uma caiu em 2011, a outra caiu mais recentemente, em 2016, 2017. E, se você ver, era praticamente o mesmo enunciado, era o mesmo raciocínio, eram questões bem similares, né? Tanto pelo contexto de ser uma questão que falava sobre abalo sísmico, como também utilizar, pedir um cálculo de função logarítmica. É interessante, né, você que está acompanhando a gente, que você precisa realmente, reforçando o que o professor Elton falou, treinar. Você estuda e depois vai treinar, pega as provas anteriores, né, procura simulados para fazer, porque além de você treinar as questões, você também precisa treinar o seu físico e também o seu psicológico para fazer uma prova que vai levar muito tempo. Perfeito. São 2 dias, né, o primeiro dia com a redação, são 5h30, né, que é a redação, linguagens e humanas. E o segundo dia são 5 horas de duração, né? Matemática e ciências da natureza. Então, você precisa aproveitar cada minuto, né, desse tempo. E aí, como é que você vai conseguir render melhor? Se você treinou antes. Então, pega uma prova, vai treinando, cronometra o tempo para que você realmente já vá se acostumando, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque realmente fazer uma prova que leve 5 horas, 5h30 é puxado. Isso. Mas se você treinar, se você praticar, realmente você vai ter um desenvolvimento melhor. Tá bom? Antes de fazer a pergunta. Não, aí o seguinte, eu me lembrei de uma coisa, que o INEP parou tipo, de divulgar muito os rankings das escolas, mas até um tempo atrás, acho que ainda tem essas informações, que as escolas que tinham as maiores notas, se são as escolas que têm maiores notas, são os alunos que têm um desempenho muito alto, né? Geralmente eles têm notas em 2 disciplinas que são importantíssimas em relação a conseguir uma nota subir, que é a redação e é a prova de matemática. Um aluno que tira uma nota boa em redação e tira uma nota boa em matemática no Enem, a nota dele está lá em cima. As escolas que conseguem esses rankings lá em cima, se você vai ver o que é que tem de curioso, são notas altas nessas duas áreas. E ainda bem que desde o Enem do ano passado, separaram redação de matemática, que até um tempo atrás era redação e matemática no mesmo dia. Era puxado. E é interessante, né, a questão do bom desempenho em matemática, do estudo que você precisa ter, porque matemática tem a maioria das questões. É a disciplina que tem o maior número de questões no Enem. Quando você vai para linguagens, então você tem ali 45 questões, onde tem, né, 35 que vai ter língua portuguesa, e ali vai estar incutido também alguma coisa envolvendo arte, ou alguma coisa, né, linguagem também, educação física, né, mas fica muito implícito na prova do Enem, e 10 questões de língua estrangeira, né, inglês ou espanhol. Aí quando você vai para a ciência da natureza, você tem 45 mesclando biologia, física e química. Quando você vai para humanas, né, 45 misturando história, geografia. Então, matemática, né, a gente chama de disciplina, de matéria, é a que tem o maior número de questões. 45 questões só de matemática. Então, você precisa, não estudar muito para tirar uma boa nota. Muito legal esse bate-papo, não? Dicas preciosas. Então fica ligado para quando eu postar aqui a parte 2 dessa conversa, onde nós vamos falar sobre como a prova do Enem é organizada e também explicar sobre a teoria de resposta ao item, o famoso TRI. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima!